Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo certinho. Na aula de hoje, faremos correção de atividades sobre raiz quadrada e raiz cúbica. Então, a primeira atividade está na página 16 do livro didático, é a atividade número 5. E ela diz o seguinte: o piso de uma sala quadrada foi coberto por 1.600 lajotas quadradas, sem que nenhuma delas fosse cortada. Observe na figura a parte do piso visto de cima. Note que foram colocadas lajotas marrons, contornando a sala junto às paredes. Para cobrir o restante do piso foram usadas lajotas brancas. Então, ao redor da parede foram colocadas lajotas marrons. Então, eu vou colocar aqui a letra M para identificar que as lajotas são marrons, tudo ao redor da parede, certo? Nos quatro lados, ok? Então, vamos pensar assim, se tem 1.600 lajotas quadradas e o piso, a sala é quadrada, então eu vou ter que ter o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas, certo? Quanto vezes quanto que vai dar 1.600? Lembrem que 4 vezes 4 é igual a 16, certo? Então, para dar 1.600, eu vou precisar fazer 40 vezes 40, ok? Vamos deixar aqui para não atrapalhar. 1.600. Então, agora a gente sabe que a gente vai ter 40 linhas com 40 colunas. Vamos pensar nas lajotas marrons, então. Essa primeira linha aqui, ela vai ter 40 lajotas marrons, certo? E aqui, na última linha, pense que nós temos aqui 39 linhas. Essa aqui é a 40ª, tá? Então, na primeira linha e na 40ª linha, nós teremos 40 lajotas marrons. Tranquilo? Então, 40 vezes 2, né? 40 vezes 2. Então, nós teremos aqui 80 lajota marrom, certo? Depois, nós temos nessa coluna aqui, nós temos 40 lajotas marrons também. Porém, nós já contamos uma aqui e uma aqui. Então, 40 menos essas duas que já foram contadas são 38. A mesma coisa vai acontecer na 40ª coluna aqui. Então, eu tenho lá uma lajota marrom lá em cima, uma lajota marrom lá embaixo, que já foi contado na linha. Entre elas, eu tenho 38 lajotas. Então, 38 de um lado, 38 na outra parede, vezes 2. No total, então, eu terei 76 lajotas marrons. 80 mais 76, certo? Então, nós teremos 156 lajotas marrons. Quantas sobrou? 1.600 menos 156 lajotas. 1.600 menos 156, se fosse menos 200, daria 1.400, né? Então, vai dar 1.444 lajotas brancas, certo? A gente pode, para ver se esse cálculo aqui tá certo, de lajota branca, porque de lajota marrom a gente calculou, né? Então, a gente tem certeza que tá certo. De lajota branca, para a gente ver se esse cálculo tá certo, vamos pensar assim. Temos 40 colunas, certo? 40 colunas. 2 colunas são de lajotas marrons, então, nós temos 38 colunas de lajota branca, né? Branca, 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 tem 38 colunas. Nós temos 40 linhas, só que 2 linhas, as duas das paredes, são marrom. Então, quantas linhas de lajotas brancas a gente tem? 38, né? Tirando as duas marrons, então, nós temos 38.
Fazendo 38 vezes 38, nós teremos, então, 38 vezes 38. 8 vezes 8, 64. Vai 6 lá em cima. 8 vezes 3, 24. 24 mais 6 vai dar 30. Tranquilo? Cancelei a casa das unidades, porque já usei, vou para as dezenas. 3 vezes 8, 24, vai 2 lá em cima. 3 vezes 3, 9, mais 2, 11. Vamos fazer a soma. Então, nós temos lá, aqui ficou meio apertadinho, né? Vou colocar ali do lado, ó. 4 mais nada, 4. 0 mais 4, 4. 3 mais 1, 4. E 1 mais nada, 1. Olha lá, confirmando, então, nós teremos aqui 156 lajotas brancas, essa é a resposta, e 1.444 lajotas marrons. A atividade número 6 diz o seguinte: determine as raízes quadradas em cada item. Bom, gente, então vamos entender o que é uma raiz quadrada. Raiz quadrada é a operação inversa da potenciação. A radiciação é a operação inversa da potenciação. Quando a raiz é quadrada, apesar de não aparecer, tem um númerozinho aqui, ó. O número é 2. Eu não preciso escrever, mas o número é 2, certo? Então, nós vamos descobrir aqui que número que elevado ao quadrado multiplicado por ele mesmo vai dar o número que está aqui dentro desse radical. Então, que número vai ser o radicando, certo? Então, vamos pensar assim, ó, 169. Eu tenho que multiplicar um número vezes ele mesmo. Vamos pensar lá pela tabuada. 1 vezes 1 é 1, né? 1 vezes 1 é 1. 2 vezes 2 é 4, 3 vezes 3, lembra que tem que ser o número vezes ele mesmo, é 9, 4 vezes 4 é 16, 5 vezes 5, 25, 6 vezes 6, 36, e assim por diante, 7 vezes 7, 49, 8 vezes 8, 64, 9 vezes 9, 81, 10 vezes 10 é 100, certo? Até o 10 eu tenho lá na minha tabuada de cabeça já, né? Eu já tenho certeza lá quais são os valores, certo? Eu quero a raiz quadrada de 169. 169 é maior do que 100. Claro, né, professora? Que é maior do que 100. Bom, então, a gente pode continuar essa conta aqui, ó. 11 vezes 11 vai dar quanto? 121, certo? Percebam que, ó, no final, nós temos 1 vezes 1. 1 vezes 1 é quanto? É 1, certo? A multiplicação desses dois números aqui vai determinar o algarismo das unidades. Vamos ver 12 vezes 12. Olha lá, 2 vezes 2 é 4. Então, o número 12 vezes 12 vai ter que terminar com 4. 12 vezes 12 é 144. 13 vezes 13. Olha lá, 3 vezes 3 é quanto? É 9. Então, o número que eu vou encontrar aqui, ele vai terminar com 9. 13 vezes 13, vou fazer aqui do ladinho, ó. 13 vezes 13. 3 vezes 3 é 9. 3 vezes 1 é 3. 1 vezes 3 é 3 e 1 vezes 1 é 1. Somando, 9 mais nada, 9. 3 mais 3, 6 e 1 mais nada, 1. Olha o número que eu encontrei aqui. 169. Viram que ele terminou com 9? Então, é o número que eu estou procurando lá, ó. Quanto vezes quanto que dá 169? É 13. Então, a raiz quadrada
de 169 é 13. A próxima raiz, na letra B, 256. Então, olha, percebam que os números que a gente encontrou até agora são menores do que 256. Eu estou procurando um número, ó, que termine com 6. Quanto vezes quanto que dá 6? Olha lá, ó. 4 vezes 4 dá 16, ó, é um número que termina com 6, certo? 6 vezes 6 é 36, então é um número que termina com 6. Então, a raiz quadrada de 256 ou é 14 vezes 14, ou é 16 vezes 16, certo? Vamos ver. 196 não é o número que eu estou procurando. Então, deve ser 16. Vamos ver. É exatamente o número que eu estou procurando. Então, a raiz quadrada de 256 é 16. Por quê? 16 elevado ao quadrado é 256. Ok? Agora, de 225. Então, ó, 225 é menor do que 256. Então, a raiz também tem que ser menor, não pode ser mais do que 16. Vamos ver lá que número vezes que número termina com 5. Olha lá, ó. Olha, o 5 vezes 5 dá 25, que termina com 5. Mas a raiz quadrada de 225 não pode ser 5, porque 5 vezes 5 é 25 e não 225. Ó, então, eu já calculei aqui, ó, raiz 14 vezes 14 é 196. Vamos calcular 15 vezes 15. Gente, eu canso de falar para vocês que o rascunho da matemática não pode ser apagado. Vocês estão vendo como nós estamos utilizando o nosso rascunho aqui, ó? Senão, nós teríamos que fazer tudo de novo. 5 vezes 5, 25, sobe 2. 5 vezes 1, 5 mais 2, 7. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 1, 1. 7 mais 5 é 12, vai 1. 1 mais 1 é 2. Olha lá o número que eu estou procurando. 225, então. 15 vezes 15 é 225. Então, a raiz quadrada de 225 é 15. Ó, já posso colocar lá o 225 e eu já tenho a de 16 também. 16 vezes 16 é igual a 256. Ok? Então, continuando, ó, 441. Eu estou procurando um número que termine com 1, certo? Então, vamos ver lá quem que pode ser. Pode ser 1 vezes 1, certo? Mais 11 eu já sei que não é, né? Pode ser 9 vezes 9, que é 81 e termina com 1. Vamos ver, então, 9 vezes 9 não é, pode ser 19. Vamos ver o resultado de 19 vezes 19. Olha, terminou com 1, 361, mas não é o número que eu estou procurando. Então, pode ser que seja 1. Tá? Só que, ó, o número que termina com 1 é 11, e 11 vezes 11 é 121. Qual outro número que termina com 1? O 21. Então, vamos fazer 21 vezes 21, vamos ver quanto é que vai dar. 441. Então, a raiz quadrada de 441 é 21. Aqui do ladinho, ó, então, nós temos a raiz quadrada de 169, que é 13. E de 16.900? Percebam que aqui aumentou 2 zeros. Quando aumenta 2 zeros, eu posso simplesmente adicionar um zero aqui na minha resposta, ó. Então, 130 vezes 130, 16.900. Então, quando eu já sei uma raiz, e o que aconteceu? Só acrescentou 2 zeros, eu só acrescento um zero no número, tá bem? Então, olha também aqui, ó, na letra B, 256.
Agora, eu quero a raiz quadrada de 25.600. Só aumentou 2 zeros aqui no número. Então, se a raiz quadrada de 256 é 16, a de 25.600 é igual a 160. Mesma coisa na C. 225, a raiz é 15. De 22.500, aumentou 2 zeros, então vai ser 150. Raiz quadrada de 441 é 21. Então, a raiz quadrada de 44.100, aumentou 2 zeros, vai ser 210. Agora, nesse item, pede para a gente utilizar o mesmo raciocínio que a gente utilizou aqui, fazer a raiz quadrada de 900 e de 2.500. Bem, 3 vezes 3 é 9, então, 30 vezes 30 vai ser 900, raiz quadrada de 900 é 30. 5 vezes 5 é 25, então, 50 vezes 50 vai ser 2.500, raiz quadrada de 2.500 é 50. Na página 17 do livro didático, atividade número 1, diz: observe esta sequência: 0, 1, 8, 27, 64, 125 e continua. Letra A. Qual é sua regra de formação? Então, o que a gente já consegue ver de cara aqui, ó? Que nós temos o número elevado ao cubo, ó. Porque 0 ao cubo é quanto? 0 vezes 0 vezes 0, que é 0. 1 ao cubo é quanto? 1 vezes 1 vezes 1, que é 1. 8 é igual a quanto? A 2 elevado ao cubo. 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8. 27 é 3 elevado ao cubo. 3 vezes 3, 9, 3 vezes 9, 27. 64 é 4 elevado ao cubo. 4 vezes 4 é 16, 16 vezes 4 é 64. E 125 é 5 ao cubo. 5 vezes 5, 25, 25 vezes 5, 125, ok? Então, qual que é a regra de formação dessa sequência? É o cubo dos números naturais. Ok? A letra B, a professora fez confusão aqui, mas a letra B, vamos responder aqui embaixo. Ela diz o seguinte: quais são os 3 próximos termos dessa sequência? Olha, se é o cubo dos números naturais, então qual que é o próximo aqui? 6 elevado ao cubo. 6 vezes 6 é 36. 36 vezes 6 é 216. Certo? E o próximo? O próximo é o 7 elevado ao cubo. 7 elevado ao cubo é 7 vezes 7, que é 49. E 49 vezes 7, que é 343. Ok? Próximo é o 8. 8 ao cubo. 8 vezes 8, 64. 64 vezes 8 é 512. Letra C, localize as raízes cúbicas dos 9 primeiros números dessa sequência na reta numérica. Então, ó, raiz cúbica de 0 é 0. Raiz cúbica de 1 é 1. Raiz cúbica de 8 é 2. Raiz cúbica de 27 é 3. Raiz cúbica de 64 é 4. Vou colocar o 3 aqui, né? Senão não fica cúbica, fica quadrada. Raiz cúbica de 125 é 5. Vamos colocar de ladinho agora. Raiz cúbica, qual que é o próximo? É o 216. É 6. A raiz cúbica de 343 é 7. E a raiz cúbica de 512 é 8. Letra D,
Observando a localização dessas raízes, escreva entre quais números naturais estão cada uma das raízes a seguir. Então, a raiz cúbica de 3 está onde? Bom, se a raiz cúbica de 1 é 1, de 8 é 2, então a de 3, que está entre o 1 e o 8, a raiz cúbica de 3 está entre o 1 e o 2, né? Entre o 1 e o 2. É 1, alguma coisa, não é uma raiz exata, certo? A raiz cúbica de 100, então vamos perceber lá que a raiz cúbica de 64 é 4, de 125 é 5. Então, o número 100 está entre o 64 e o 125. A raiz cúbica vai estar entre quem? Entre 4 e 5. Também não é uma raiz exata. Então, entre 4 e 5. Raiz cúbica de 30. A raiz cúbica de 27 é 3. A raiz cúbica de 64 é 4. O 30 está entre o 27 e o 64. A raiz cúbica de 30 está entre o 3 e o 4. Ok? Próxima, a raiz cúbica de 312. Então, percebam que 312 está entre 216 e 343. Então, a raiz cúbica está entre o 6 e o 7. Entre 6 e 7. Na página 18 do nosso livro didático, nós temos a atividade 4, que diz o seguinte: Juliano começou a empilhar cubinhos de madeira para que Fernanda continue seu trabalho, formando empilhamentos cúbicos. Observe como Juliano passou a tarefa para a colega. Tarefa: sem retirar cubinhos do lugar, acrescente a menor quantidade possível de cubinhos para formar um dos 3 empilhamentos cúbicos. Então, olha só, quantos blocos faltam em cada empilhamento para formar o menor cubo possível. Então, vamos ver aqui, ó. Nessa primeira situação, nós temos 1, 2, 3 cubinhos aparecendo. Mas embaixo desse cubinho aqui, tem outro, certo? Tem um cubinho que está escondido. Então, aqui nós temos 4 cubos, certo? Ó, um aqui e 3 aqui embaixo, né? 1 mais 3, 4, ok? Para a gente formar esse cubo aqui, nós temos, então, 2 cubos de altura por 2 cubos de largura, certo? Como nós estamos falando em cubo, quando a gente fez o estudo da potenciação, quando a gente elevou ao cubo, para formar um cubo perfeito, o que a gente calculava? A altura vezes a largura vezes a profundidade. Então, a altura vezes a largura vezes a profundidade. Ok? Então, se nós teremos 2 cubinhos de altura, 2 de largura e 2 de profundidade, nós teremos no total 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8 cubinhos, certo? Isso aqui é a mesma coisa que 2 elevado ao cubo, ok? 2 elevado ao cubo é igual a 8. Então, no total, para formar um cubo perfeito aqui, eu ainda preciso de quantos cubos? Se eu preciso de 8 e tenho 4, eu ainda vou precisar de mais 4 cubinhos. Então, vamos preencher a nossa tabela lá. No primeiro, a gente vai precisar de mais 4 cubinhos. Vamos para o segundo caso. Então, na segunda situação, nós teremos um cubinho lá em cima. Aqui, 1, 2, 3, com o cubinho que está escondido lá atrás. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, com os cubos que estão escondidos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, contando com os cubinhos escondidos. Ok? Então, no total, a gente tem
1 mais 3, 4. 4 mais 6, 10. 10 mais 10, 20. A gente já tem 20 aqui. Se nós queremos um cubo perfeito e tem 4 cubos de altura, então vai ser 4 de altura, 4 de largura e 4 de profundidade. 4 ao cubo. 4 vezes 4 é 16. 16 vezes 4 é 64. Nós precisamos de 64 e nós já temos 20. Então, quantos cubinhos ainda vai faltar? Vai faltar 44. Ok? Terceiro caso. Então, nós temos um cubinho. Aqui, contando com o escondido, nós temos 3. Contando com o escondido, nós temos 6. Contando com o escondido, 10. Aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. E por último, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21. Então, vamos ver quanto nós já temos. 3, 1 mais 3 é 4, 4 mais 6 é 10, 10 mais 10 é 20. 20 mais 15 é 35, 35 mais 21, então nós teremos 50, nós já temos 56 cubinhos, tá? No total. Porém, nós queremos, então, um cubo de 1, 2, 3, 4, 5, 6 cubos de altura. Se nós temos 6 de altura, tá? Então, para ser um cubo perfeito, vai ter que ter 6 de altura, 6 de largura e 6 de profundidade. 6 vezes 6, 36. 36 vezes 6, então, a gente quer no total 216 cubinhos, certo? Se a gente quer 216 e nós já temos 56, então, quantos que falta? 6 menos 6, 0. Aqui vai emprestar, então, 11 menos 5, 6. Vai faltar 160 cubinhos na terceira situação.